Então, pessoal, abrindo aí o inbox, né? Lembrando que isso aqui você digita inbox microtik, lá vai ter a versão mais atual, né? Eu prefiro utilizar a versão anterior, pode baixar aí, 3.37. Essa é a melhor versão, no meu caso, eu gosto de utilizar ela, não gostei da atual, é uma questão de gosto aqui, né? Se você tiver interesse, né, você pode estar baixando a nova versão, quando você tiver um domínio melhor, você vai entender. Aqui ele aparece, né, essas faixas de Pace e Max. Eu fechei aqui pra gente só trabalhar aqui com o Mac dessa aqui, certo? Eu vou botar aqui admin ou a senha. Aqui já abriu, né? Aqui já abriu o inbox, tá bom? Então vai pedir para fazer login, porque esse aqui é o hotspot já tá ativo. Mas enfim, você pode estar indo em interfaces. Aqui ela já tem uma configuração, certo? Porque foi uma configuração que eu fiz, mas eu vou estar explicando para vocês aqui. Vou abrir a tela inteira. Interface list Ethernet. Aqui em Ethernet a gente tem entrada de internet é a porta 1, certo? Se vocês verificarem aqui, Ether 5, 6, 7, 8, 9 e 10 são as outras portas restantes que eu falei, né, no vídeo. Então vamos lá. Aqui se a gente ver aqui, ó, tem uns pacotes de dados sendo distribuído, é as portas que está conectada lá no, no do roteador. O que é que acontece? Eu conectei o computador nessa 6, lembra? E na porta 5 eu conectei o roteador. Logo aqui em primeira a gente vê que os dados são um pouco maior porque é a porta de entrada de internet, certo? Internet, entrada de internet, a gente está aí utilizando o link da operadora. E link da OLT significa o quê? Que é a saída para a porta de entrada da OLT. O que é que acontece? Geralmente eu utilizo aqui as OLTs da Vsol, a Mini e assim, as configurações elas são direcionadas para OLTs EPON. Mas tem outras versões, tem outros modelos, tá bom? E aqui em PC é a porta 3. O que significa isso? Essa porta 3 de PC é a porta auxiliar da OLT, que a gente entra dentro da OLT para configurar. E aí, se você está no meu canal, você vai ver nos outros vídeos, tá? Ensinando a configurar diretamente a OLT, criar as VLANs e, e fazer os acessos ao sistema da OLT, como liberar o NU, como configurar o próprio microchip. Pessoal, eu falei PC aqui, né? Porta auxiliar é a 4, que vem aqui. Porta auxiliar é a 4, mas isso aí tá lá no vídeo, tá? Lá tá tudo certinho. A 5 é PC, que sai direto pro PC para fazer a configuração, certo? Essa porta aqui é aquele cabo preto, logo no início do vídeo que entra na RB. Essa link de OLT que sai da porta 2 para a OLT, o que é que acontece depois da OLT? Depois da OLT você vai ter vários dispositivos conectados com switch, splinters, né, nos ports que você vai utilizar a fibra na fibra ótica e vai conectar ONUs e ONTs roteadores. E a questão do OLT é mais sobre redes FTTH. Então você pode estar construindo uma rede EPON, que é a anterior, e a GPON, que é a mais atual. Então são redes que hoje no mercado são muito utilizadas, tá bom? Aqui fechou, porque pediu para fazer o login de acesso, mas eu não vou abrir. Então aqui são mais utilizadas a GPON e EPON. Nesse meu caso aqui eu tenho um LT EPON configurado no link de internet, mas não é nessa configuração, tá bom? É uma configuração de outra máquina. Eu vou estar explicando aqui alguns detalhes, tá bom? Dentro do servidor aqui.
Eu vou estar puxando aqui para dentro esse mais um pouco aqui para vocês verem, tá bom? Tá fechando aqui e aqui, ó. PPP. O que acontece? Aquele roteador já discou PPPoE aqui. Teste aquário. O que significa aqui? Que no meu roteador, aquele preto aquário, ele já está conectado à internet. Eu vou estar mostrando para vocês aqui, em interface PPP, primeiramente, interface. Vou fechar de novo e abrir para vocês verem, tá bom? PPP, já abre interface. Se você tivesse 20 ou 100 roteadores aqui conectados, você teria uma rede de internet, né? Com vários roteadores. E Ai. então eu vou agora nesse momento, se vocês podem observar aqui, ó, em taxa tá 0 bytes. Eu vou mostrar para vocês um detalhe aqui para vocês acompanharem melhor esse acompanhamento aqui de PPP, tá bom? Vocês vão aqui em PPP, clica aqui deixa eu abrir um pouco mais aqui. Show colunas, columns, vai estar em inglês. O que acontece aqui? Vai mostrar o que você quer ver. Geralmente eu tiro todas essa opção aqui. MTU eu deixo. FP, RX eu tiro todos esses aqui, ó. Até chegar em L2 MTU. Deixo o nome, deixo o RX, tiro esse RX packet e TX packet, tiro também, tiro o tipo também que não tem necessidade, deixo uptime, ou seja, eu deixo RX, TX e nome e atual MTU, tá vendo? Deixo só esses aqui, atual MTU, nome, RX, TX, uptime. O usuário não precisa, mas se você quiser, eu vou botar aqui para vocês verem, ó, porque nome é a mesma coisa, nome já é a mesma coisa. Você dá aqui OK, tá bom? Você dá OK. E agora você vê aqui só o TX e o RX. Eu tô aqui agora, vou mostrar para vocês que está navegando já, que já tem internet funcionando. E eu vou fazer um teste aqui. Eu entrei no Wi-Fi daquele roteador aquário. Tô agora aqui dentro do Wi-Fi e vou fazer um teste de velocidade. Digito aqui teste de velocidade, certo? E agora vocês podem observar que ele já foi para 5 megas, 19 megas, 20 megas, 35 megas, 33 megas. Então aqui é exatamente o controle que eu fiz. Por quê? Se eu vim aqui em Secrets, presta atenção, tá bom? Secrets, eu vou pegar aqui Find. Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá para ficar melhor. Eu vou aqui em Find, que é pesquisa. Vou botar teste aquário, que foi este aparelho aqui, roteador que eu coloquei. E Secrets aqui, basicamente, é o PPPoE. Se você vir aqui em Settings, cá em cima, tá vendo? Cá em Session, Settings e Dashboard, você vem aqui Settings e Hide Password, que significa mostrar password. Eu geralmente coloco teste aquário e teste aquário. Eu nunca coloco uma senha diferente aqui. Eu vou estar explicando o porquê. Geralmente, eu faço algumas mudanças na rede e às vezes eu deixo um cliente, quando eu recupero o PPPoE aqui, por exemplo, quando eu recupero um login de usuário por outro RB e esse cara aqui, esse camarada aqui não tá dentro de secrets aqui, ele fica lá em log discando, só que não acha o aparelho. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu vou chegar aqui em aquário, vou botar aquária, tirei o O e de A, botei A. Eu venho aqui e aplico. Vamos lá em interface para ver. Ele está conectado aqui ainda. Isso aqui vai ficar aparecendo mesmo. Enfim, ele está conectado aqui. Porque eu fiz a alteração cá, mas ele está discando uma condição anterior.
Então ele não entendeu ainda que eu mudei a senha dele. Se eu derrubar ele aqui, que é nesse menos aqui, ele não vai voltar, certo? Ele não vai voltar. Mas aí, se a gente vir aqui no log e esperar, eu vou estar explicando para vocês. Ele vai, eu não sei se ele vai discar agora, mas com o tempo ele vai chegar, ele vai ter uma mensagenzinha de erro aqui dizendo: teste aquário tentou conectar a RB, certo? Ele vai dizer isso. Aqui ele está dizendo que por último aqui foi desconectado. Mas ele vai, em alguns instantes, pode demorar um pouco, ou reiniciar o roteador, vai dizer para mim aqui que teste aquário tentou conectar na rede. Se eu colocasse uma senha de um telefone, por exemplo, que algumas empresas fazem isso, botar 73 alguma coisa, e eu tivesse aqui em casa e eu visse, ó, pô, esse cliente tal aqui tá tentando discar, eu acho que eu não, eu fiz um backup dos secrets e não passei o, eu não sei a senha desse cliente. Como eu boto o nome exatamente igual à senha, eu sei que teste aquário vai ser a senha também, porque eu tenho esse costume de conectar, que é colocar teste aquário em cima e teste aquário embaixo. Então quando ele discar aqui para mim, falha ao discar teste aquário, eu sei que a senha dele é teste aquário também. Então isso evita eu ir na casa do cliente e ter que entrar no roteador para saber qual PPoE que tá lá, ou botar outro. Então geralmente eu faço esse detalhe. Vamos aqui, vou mudar aqui. Chegar em teste aquário e botar teste aquária também. Eu acredito que é porque esses roteadores antigos eles não realmente eles não vão discar automaticamente, ele precisa ser reiniciado. Eu vou dar uma reiniciada aqui para vocês verem, tá bom? Desligar o roteador, ligar novamente para ver lá. ET5 foi desligado, tá vendo? Então, agora nesse exato momento, eu estou forçando com que o aparelho reinicie. O que é que acontece? Esse esse roteador ele vai tentar discar o PPPoE. Só que esse PPPoE é inexistente. Então aqui, ó, se a gente vir aqui em interface, ele vai estar zero, porque não tem esse PPoE, que eu fiz uma alteração, uma pequena alteração, ele não vai funcionar. Mas aqui ele está dizendo que para mim aqui em vermelho, tentou autenticar. Então o aquário tentou autenticar, a autenticação falha. Então já sei, pô, se o cara tá aqui, teste aquário, tentou autenticar, eu venho, sei que teste aquário letras minúsculas, porque tem que ser exato, tentou autenticar, eu venho aqui, teste aquário e deixo do mesmo jeito e aplico. Agora vamos ver aqui, teste aquário foi modificado por um administrador. Eu vou lá em interface, tá bom? Ele não vai, porque esse aquário é um roteador bem antigo. Ele não vai autenticar sem dar uma reiniciada nele, porque realmente ele precisa pegar no tombo. Eu vou desligar aqui e ligar de novo. Olha o que diz aqui pra mim. Link de internet da porta 5 desconectado. Link de internet porta 5 full duplex. O que é que significa esse 100 mega full duplex? Que ele tem uma velocidade até 100 megas, a porta do roteador, tá bom? Esse equipamento RXRB não, ela tem uma capacidade de quase 1 GB, mas nunca chega exatamente a 1 GB. Mas ela funciona. Então aqui, full duplex foi conectado e agora me diz aqui que teste aquário IP 100.64.0.254 autenticou, autenticado e conectado teste aquário. Aí eu venho para a interface PPP e ele está aqui, teste aquário. Essa é uma dica, tá? Uma dica para quem tem servidor, é uma dica para quem quer trabalhar nesse ramo. Então é um detalhe que muito importante, talvez para outras pessoas não, mas é muito importante. Por exemplo, se tiver duas pessoas chamadas Luana, poxa, Luana, rua tal, o número 72, não vai ter
Luana, número 72, rua tal. Não precisa ser o nome da rua, bota R e bota só o início da rua. Ou Luana, rua número 72, acabou. Algo tipo assim. Porque é a questão que dois PPI com o mesmo nome não vai funcionar. Não vai nem criar, tá bom? Mas todo secret que você criar com nome, você deixa o password com o mesmo nome. Tá vendo aqui Cecília, servidor, teste. Eu prefiro deixar assim. É uma dica minha. Algumas pessoas fazem de outras formas, tá bom? Mas enfim, cada um trabalha de uma forma. Então, essa foi um jeito que eu achei que até hoje me ajuda muito. Profiles. O que é que aqui em Profiles a gente faz, né? Não, voltando em Secrets, vamos criar um Secrets aqui, né? Para vocês terem uma ideia mais ou menos. Eu vou botar aqui teste. Teste 2, 3. Aí eu venho, posso até copiar aqui. Ctrl C, Ctrl V. NPPPoE, que seria o serviço, qual o serviço? Tá ali em. A gente vem PPPoE. Em defaults, a gente bota 30 megas ou mais, dependendo do plano que você fazer para o cliente. Você aplica aqui, ok. Criou aqui, ó, teste 3. Isso aqui é basicamente o PPPoE que você tá criando para aquele cliente que você vai na casa dele, colocar o roteador, o cabo e vai fazer a configuração. Profiles é algo diferente. Eu ensino nos vídeos aí como configurar RB do início ao fim. O intuito desse vídeo não é esse, é algumas dicas. E tá aqui 5 megas, 10 megas, 30 megas, 50 megas, enfim. Aqui é também muito simples. Você vem aqui, vou mostrar para vocês aqui, ó, 10 megas. 10 megas você só vem e coloca aqui 10 megas e limites. Você vai botar aqui, ó, 400 KB ou 1024 KB. Não precisa ser assim. Você pode estar aqui, ó, limite. Tá aqui megas, deixa eu vir em 55. Tá tudo em kbps. Aqui, ó. Aqui. Eu geralmente utilizo mais assim. Ali é só uma configuração de teste, tá bom? Mas você vai, bota aqui, ó, 60 megas, vai em limites, bota 20 megas. 20 megas é de taxa de upload e TX de download. Então fica 20 por 60. Geralmente, aqui você pode ver, ó, 150 kbps, 150. É isso mesmo, quantos anos tem aqui? É isso mesmo. 150 mil kbps é muito ruim fazer assim. É mais fácil você vir aqui e botar 15 mega, apaga aqui, ó, 15, bota 15 mega, barra 60 mega. Isso aqui era só um teste, 60 mega, tira o barra, só o barra no meio. Então 15 mega barra 60 megas. Acabou, 15 de upload, que é enviar arquivos, fazer upload para nuvens, para enviar arquivos para alguém, né? Então essa é a taxa. E 60 megas é de download, você baixa, assiste através dessa taxa. Então aí é o plano de 60 megas. Geralmente aqui eu gosto de botar 68 ou 69, porque na hora de fazer um teste tem uma perdazinha, né, dos equipamentos, às vezes é roteador usado na casa do cliente. Então você bota assim 60 megas, 68. Você quer botar 60 megas, você bota 68. Você quer botar 500 megas, você nunca bota 500, você bota 550, porque tem uma perdazinha. O cliente é muito chorão, o cliente chora demais. Então você aplica aqui, ó, ok. É muito fácil fazer dessa forma, tá bom? Tá aqui, ó, 10 megas por 38,61. 10 megas por 38, não sei nem porque tá aqui. Acho que é só porque eu crio mesmo para fazer aula, videoaulas. Aí eu crio explicando. Mas vai pelos megas aqui, esquece o kbps, tá bom? Aqui, ó, 5 megas. 1 mega de download e 5 megas de upload. Vendo o nome aqui, general, bota em name 5 megas, aplica e acabou. Não tem dificuldade nenhuma em fazer os profiles. A não ser criar o PPPoE servidor. Que aí esse daqui, ó, que é o profile do servidor PPPoE. Aí você tem que realmente assistir todos os outros vídeos da base aqui do YouTube de como configurar somente RB. Tem a configuração da RB e a OLT.
Então procura os vídeos falando sobre essa configuração de roteador e servidor MikroTik somente, como configurar o MikroTik, e eu vou estar explicando a vocês, tá bom? Como configurar o MikroTik do zero. Cara, é muito simples, tá bom? Eu vou estar mostrando aqui, é só essas dicas em PPPoE. Active Connect é quase a mesma coisa de interface. Mostra aqui os aplicativos, os roteadores conectados, mas aqui com um detalhe diferente de interface. Active Connect vai te mostrar ali qual IP que está pegando, que aqui não mostra a interface, tá vendo? É uma coisa mais para você ver ali a velocidade e tudo mais. Aqui em Active Connect a gente consegue ver o MAC desse dispositivo, se você quiser amarrar o MAC, fazer um teste de ping, tá vendo? Você digita aqui, ó, aí você manda aqui o computador ver qual é o tempo de resposta e tudo mais, 0 milissegundos, né? Então aqui você pega aqui, ó, o IP, você consegue copiar o IP se você quiser ativar a porta de acesso remoto, a configuração remota do roteador. Você ativa a configuração remota do roteador e daqui da sua rede você pode, da sua casa, você pode entrar, trocar uma senha sem precisar ir na casa do cliente. E logo mais eu vou estar fazendo um vídeo sobre isso também. Então, são coisas que a gente consegue ali. Ah, fulano, vem aqui em casa, quero trocar uma senha, quero. Ou então a internet está ruim, o cliente, eu não quero reiniciar que eu reiniciei. Você vai lá, velho, no roteador do cliente, pica o pau, reinicia. Muitas vezes resolve da sua própria casa esses problemas de estar reiniciando o roteador. Então, essa é outra dica, tá? Vou deixar aqui, ó, IP, falar um pouco sobre IP Adrias e DHCP Client. Esse DHCP é de propósito, 192.168.25.28/24. Não é um fixo, ele muda toda vez que reinicia a máquina aqui, ele muda. E assim, esse camarada aqui do meio, 25, precisa mudar. Geralmente quando você está com um roteador na sua rede aí de uma operadora, geralmente ele vem com um IPzinho aí de 192.168.1.1. Aí o que acontece? Tem uma máquina ou tem um roteador na tua rede que está funcionando na faixa de IP 192.168.1.3. E aí o roteador entende que ele está trabalhando na mesma faixa de IP que o seu servidor, o que manda internet para sua MikroTik. E aí começa o gargalo. E aí cai a internet, você fica sem internet sem saber o porquê que está ficando sem internet. E o problema é uma simples configuração que é mudar os IPs aí, 192.168.25. Se você encontrar um roteador de fábrica que vem com esse padrão, que é muito difícil, eu nunca vi, mas você tem que ou trocar o DHCP do roteador, o LAN, ou vir aqui no seu servidor lá e mudar. Geralmente eu faço essa configuração, deixo aqui e mudo se eu achar dos roteadores, mas é muito difícil, eu digo por experiência que eu trabalho isso desde 2012. Trabalho com isso desde 2012, eu nunca vi o IP padrão de um aparelho. Geralmente é 1, é 2, é 100, é 254, mas eu nunca vi 25, cara. Então eu boto 25 e deixo aí. E nunca deu problema. Então funciona, tá bom? Não cai. E falar um pouco aqui sobre DHCP Adrians. Alguns IPs bridge das portas. Porque não é só chegar, pegar o equipamento e falar bem assim, eu quero pegar ali a porta 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 10 e lançar um roteador na casa do cliente. Não é, você tem que configurar lá a bridge das portas. Você tem que estar fazendo a porta o seu distribuidor de internet também. Então, a interface 1, isso eu explico nos vídeos também, como fazer. No próprio vídeo que eu tenho aí no canal, explica como fazer as bridges e fornecer internet. E tá aqui. Os IPs, geralmente é esse aqui que eu mando para as máquinas, tá? Mas aqui, ó, se a gente for no PPP aqui, ó, ele pegou esse IP aqui. Esse é o IP como se fosse de um operador, uma operadora normal, uma operadora de internet. Geralmente é um IP muito louco assim, tá bom? Bem diferenciado.
porque IPs públicos já são mais difíceis de achar, então geralmente é uma dificuldade muito imensa hoje de estar quase sendo extinta. Você adquirir um IP de um servidor, então fica a dica aí, tá bom? Isso é o que eu queria dizer aqui. Se tiver alguma coisa a mais que vocês queiram deixar aí no comentário, que esse vídeo eu criei mesmo porque um amigo aqui comentou a respeito sobre esse assunto e não tem muita dificuldade. Eu gosto de trabalhar geralmente, se você for montar aí, eu gosto de montar com um microtik sendo gerenciador, porque ele evita muito ter travamento de internet, loop na rede, essas coisas a mais aí. Então tá aí. Vou estar mostrando para vocês aqui um pequeno detalhe em files. Você vem aqui em backup e faz um backup aqui. Eu tenho uns backups aqui que eu vou criando e tudo mais. Backup de usuário. Aí quando fizer o backup vai vir para cá, como tá esse aqui. Aí se você quiser restaurar, você clica aqui e restaura. Simples assim, não tem muito BO. Vou dar outro exemplo para vocês aqui de outra coisa. System Clock. Aqui você pode mudar as horas, aqui tá igual mesmo, o meu relógio. Tá aqui automático pela internet também. Eu posso vir em System, mudar password, mas eu gosto de vir aqui em usuário. Aqui tem um full, mas eu vou criar um aqui, vou mostrar pra vocês. O full não é bom mexer. Se você quiser, você pode estar adicionando um password. Mas antes de fazer qualquer alteração, cria outro, cara. Cria outro, porque isso aqui é um BO. Se você perder, se você tem que resetar seu microtik com um palitinho, aí não é bom. Então, eu venho aqui, eu crio Léo. Eu crio Léo. Teste. Vou criar teste. Teste, maiúsculo ou minúsculo? Minúsculo. Deixa eu botar minúsculo aqui. Teste. Aí eu venho aqui full. Por que full? Porque full é um domínio total. Você tem toda a autoridade de mexer no seu equipamento, como se fosse o administrador aqui criado pelo default, né? O usuário default do sistema. É o full, ou seja, você vai ter todos os direitos de fazer qualquer alteração no seu microtik aqui quando você coloca full. Você vem aqui, cria teste, vem aqui e passa o host. Não tem o que é que a gente pode dizer? Aqueles caracteres específicos, né? Aquela viadagem toda, você pode botar teste. Deixa eu ver se aplicar é porque tá certa a senha. Pronto. Então aqui eu já criei teste. Vamos supor. Se eu botasse uma senha errada, ele nem criava, tá bom? Se eu botar aqui user 1, pode botar aí. Vou botar teste, eu vou botar testa. Aplicar. Tá vendo? Não vai. Então eu sei que tá certo porque eu botei a senha certa. Agora não bota uma senha errada não, pelo amor de Deus. Então você vem aqui, ó, admin. Você muda o password, aqui embaixo, password, new password, se você quiser. Ou cria outro usuário de segurança, né? Esqueci de um. Eu vou botar um teste, eu vou botar Léo, vou botar um admin, vou botar meu nome, vou botar... Você vai criando, porque se você perder um, você tem outro. E deixa uma senha bem difícil, porque aconteceu de forçarem tentar acesso a meu sistema uma vez, cara. E eu tive que... Eu desconfio de algumas pessoas e tal, mas é difícil saber. Mas enfim, são coisas que a gente tem que abrir o olho, tá bom? Cria uma senha forte, um admin, um login, uma senha bem difícil. E cria outras também, deixa salvo anotado no canto, no computador. Então, fica a dica aí, tá bom? Vamos lá. Eu vou aqui agora fechar aqui. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui no terminal. Como saber se meu microchip aqui tá com internet? Ping 8.8.8.8.8. Olha lá, tá discando aqui, tá bom? Eu vou dar um pause, só um momento. E é isso, galera, 29 minutos aqui, tá bom? Pra finalizar, pra não ficar muito grande. Tá aqui discando aqui. Disse que pra mim, ó, 0% de perda.
Ou seja, ele mandou 20 descagem aqui ao servidor 8.8.8.8. Teve um tempo de resposta de 42 milissegundos. E ele está dizendo aqui para mim o quê? Que nada foi perdido. Os pacotes foram entregues e vieram de volta com zero perdas, 0% de perda em 42 milissegundos. Esse é o tempo, tá bom? Esse é o servidor do Google, é um dos melhores, mais rápido que tem. Se você testar outros aí, você pode testar o 1.1.1.1. E aí você pode fazer outros testes, né? Então é isso, você aprende algumas dicas aqui, tá bom? E é um vídeo para conhecer um pouco mais do seu aparelho e entrar aí no meu canal, se inscreve, deixa o like também quem puder sobre essas dicas, tá bom? Eu tento ajudar ao máximo que eu conheço e passar um pouco, né, desse conhecimento. Algumas dicas são úteis para algumas pessoas. Depois eu falo mais um pouco aí sobre as VLANs, tá bom? Falar um pouco sobre alguns outros vídeos, né? Que as pessoas deixam nos comentários, fala um vídeo sobre isso, falando um pouco. Dá um servidor, é basicamente isso aí. Fora o conhecimento de IPs, né? Que geralmente você tem que ter esse conhecimento de IP para não deixar travar por causa de IP, cara. Travar por causa de IP é a pior coisa que tem. Você fica doido achando que é um problema na internet fornecida pela operadora e não é. Às vezes é um problema interno e você tenta resolver, tá bom? Essa é a dica, valeu galera. Vou fechar o vídeo e tamo junto. Precisando, manda um comentário aí, um salve, tá bom? Deus abençoe a todos.